Fala pessoal, tudo bem? Professor Douglas aqui. E eu trouxe hoje o conteúdo de relações métricas no triângulo retângulo para vocês, para estar explicando aí, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então vamos dar uma olhada? Olha lá. Nós temos aqui nessa figura um triângulo retângulo maior, tá? Como vocês podem ver. Então esse triângulo retângulo maior, ele é formado por dois triângulos retângulos menores. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos esse azul e nós temos esse em vermelho. Então, esse triângulo 1, ele é formado por esses dois triângulos. E aqui eu trouxe algumas medidas para vocês darem uma olhada, olha só. Então, eu chamei ali os catetos dele de B e C, a hipotenusa de A, tá? E perceba que nós temos ali os segmentos M, N e H. Quem são esses M, N e H aí? O M, ele é chamado de projeção do cateto B. Então, ele está exatamente abaixo aqui do meu cateto B. O meu N, ele é a projeção do meu cateto C. E o meu H, ele é chamado de altura do meu triângulo retângulo, porque ele forma um ângulo de 90 graus com a minha base. Desse triângulo maior, nós conseguimos tirar dois triângulos menores, que já fica evidente ali para nós, que é o azul e o vermelho. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse azul, o que eu fiz? Eu rotacionei ele duas vezes. Então, eu fiz um movimento de rotação com ele e cheguei aqui nesse triângulo 2, que eu chamei ele de triângulo 2. Perceba que a hipotenusa dele vale B e os catetos vale MN, tá? Este triângulo 1, ele é semelhante ao triângulo 2 e também é semelhante ao triângulo 3, que eu coloco aqui na tela para vocês, ó. Que ele possui, então, um cateto H, um cateto N e a hipotenusa C, tá bom? Então, esses triângulos 1, 2 e 3, eles são semelhantes, certo? Pelo lado ângulo, 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 né? Então, eles possuem aqui ângulos de mesma medida, tá bom? Então, eu quero destacar aqui alguns ângulos para vocês, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora a razão de semelhança entre eles. Então, criando a razão de semelhança, nós temos assim, ó, no triângulo 1 e 2. Então, dá uma observada lá no triângulo 1 e 2, como que vai ficar. No triângulo 1 e 2, eu vou colocar a hipotenusa sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa maior do triângulo 1 sobre a hipotenusa do triângulo 2, né, que é a menor, vai ser igual a C, que é o cateto, e o cateto correspondente aqui vai ser o H. Como que nós fazemos essa razão de semelhança aí? É bem simples, pessoal. Sempre que dois triângulos eles são semelhantes, eles possuem uma constante de proporção, tá? Então, nessa constante de proporção, quando a gente faz a divisão entre lados que estão relacionados, isso vai dar sempre a mesma constante, certo? Bom, multiplicando cruzado aqui, ó, nós temos a seguinte relação. A vezes H é igual a B vezes C. Então, essa é a primeira relação métrica no triângulo retângulo que nós temos. Se eu pegar a altura e multiplicar pela hipotenusa, isso me resulta no mesmo que cateto vezes cateto, tá bom? Agora, eu também posso pegar do triângulo 1 e 2 a seguinte relação. Hipotenusa sobre hipotenusa é igual ao outro cateto dividido ali pelo outro cateto. Então, como assim hipotenusa sobre hipotenusa? Estou pegando a hipotenusa do triângulo 1, dividindo pela hipotenusa do triângulo 2. Isso me resulta em A sobre B. E aí eu pego o cateto B do triângulo 1 e o cateto M do triângulo 2. Quando eu faço essa razão, se eu multiplicar cruzado, eu vou chegar aqui que A vezes M é igual a B vezes B. Isso me resulta em B ao quadrado. Então, essa é a segunda relação métrica. Essa relação métrica está nos dizendo que o cateto elevado ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, esse cateto B elevado ao quadrado, ele é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, tá bom? Do triângulo 1 e 3, eu tenho a seguinte relação, olha só, hipotenusa sobre hipotenusa, então hipotenusa do maior dividido pela hipotenusa do menor, é igual a cateto do maior dividido pelo cateto do menor. Então aqui nós temos hipotenusa, hipotenusa, cateto C dividido pelo cateto N.
Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho que A vezes N é igual a C ao quadrado, tá bom? O que essa relação métrica está nos dizendo? Que o cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Então, cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, tá bom? E aí, no triângulo 2 e 3, nós temos essa relação aqui, ó. Vou pegar, então, cateto M dividido pelo cateto H é igual ao cateto H do triângulo 2 dividido pelo cateto N. Então, isso me resulta, se eu fizer a multiplicação cruzada, me resulta que a altura do triângulo ao quadrado, então essa altura aqui, ó, do triângulo 1 ao quadrado, é igual à multiplicação das duas projeções, M por N. Tranquilo? Fechou? Bom, essa aqui são as 4 primeiras relações métricas no triângulo retângulo. Existe mais uma que a gente conhece pelo nome de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras. Da onde sai o Teorema de Pitágoras? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, dá uma olhadinha, olha só. Ó. Vamos pegar aqui a relação esta aqui, tá? E vamos pegar esta relação aqui. Então, se eu pegar essas duas relações, eu vou somar elas. Como assim vou somar elas? Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, eu vou pegar A vezes M é igual a B ao quadrado. Por outro lado, A vezes N é igual a C ao quadrado. E eu vou montar um sisteminha aqui e vou somar essas duas coisas. Olha só o que resulta, ó. AM mais AN é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos projetar um pouquinho mais? Olha só que legal, ó. Vou colocar o A em evidência, ali naquela última equação, e vai ficar assim. A vezes M mais N é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Legal, né? Quanto vale M mais N? Bom, pela figura, nós podemos perceber aqui que o M mais N, ele é o próprio A. Né? Então, se eu pego esse segmento M e somo com o meu segmento N, isso me resulta em A. Então, isso aqui gera para nós A vezes A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou ainda, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui é o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, tirado todas as dúvidas e comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Um abraço, tchau, tchau!